Olá, vamos começar então a terceira aula do curso de Engenharia de Software, onde nós vamos estar olhando para os paradigmas de desenvolvimento. Relembrando, nas duas últimas aulas nós vimos os conceitos principais da engenharia de software, entre eles esse conceito de paradigma, que é uma forma de pensar o desenvolvimento de software. E na última aula nós vimos modelos de desenvolvimento do ciclo de vida. Modelos de desenvolvimento de software associados ao ciclo de vida, conjunto de etapas que são realizadas durante o desenvolvimento. Ao analisar os paradigmas de desenvolvimento de software, nós vamos ver formas de pensar que nós vamos utilizar ao longo do desenvolvimento dessas atividades, dessas etapas do ciclo de vida. Então nós vamos abordar o conceito de modelagem. Ao longo das atividades do desenvolvimento de software, muitas vezes nós vamos estar criando modelos, então é importante entender qual é a importância desses modelos. Nós vamos analisar dois grandes paradigmas do desenvolvimento de software: a análise estruturada, não somente a análise, mas o desenvolvimento estruturado, e o desenvolvimento orientado a objetos, que é o paradigma mais recente e mais utilizado hoje em dia. Bom, antes de nós olharmos para os paradigmas em si, vamos analisar o que é uma técnica. Porque à medida que nós selecionarmos o paradigma, nós vamos estar utilizando técnicas e notações relacionadas com esse paradigma. Uma técnica é uma forma de se analisar, de se abordar um problema visando o entendimento ou a solução desse problema. Existem três grandes técnicas na engenharia de software. Três grandes grupos de técnicas na engenharia de software, melhor dizendo. As técnicas top-down, bottom-up e middle-out. As técnicas top-down são aquelas que começam do sistema como um todo e tentam particionar esse problema até chegar em unidades tão pequenas que possam ser tratadas, que possam ser resolvidas por uma pessoa, por uma pequena equipe. As técnicas bottom-up, elas tentam pegar uma abordagem contrária, ou seja, eu vou partir de unidades muito pequenas que possam ser resolvidas por uma pessoa ou por uma pequena equipe e vou criar maneiras de juntar essas diversas partes, juntar esses vários elementos mais simples até formar o sistema todo que eu quero fazer. As técnicas middle-out, elas partem do meio, ou seja, não estão no nível tão granular quanto lá embaixo, aquelas unidades mais básicas que podem ser resolvidas por uma pessoa ou pequena equipe. E nem estão lá em cima, no sistema como um todo. Eu vou partir de alguma coisa que está aqui no meio e vou detalhar para baixo em direção dos trabalhos que possam ser realizados por uma equipe. E vou construir, subir essas unidades de tamanho intermediário até formar o sistema como um todo. Normalmente, tradicionalmente, a engenharia de software começou com técnicas top-down ou bottom-up. E hoje, com o paradigma orientado a objetos ou com a variação do paradigma estruturado, que é a análise essencial, o desenvolvimento essencial, nós partimos de modelos middle-out. Não partimos nem de coisas tão granulares lá embaixo, nem do sistema como um todo, que tem a dificuldade de nós sabermos por onde vamos começar a dividir. Então as técnicas vão nos dar essa orientação. Partimos de cima, de baixo ou do meio. Utilizar uma técnica implica em conhecer uma notação. Uma notação é uma forma de representar algum tipo de conhecimento, uma forma de descrever um modelo. Então, existem várias formas, várias notações no mundo. A mais conhecida delas é o alfabeto, ou são os dígitos numéricos, tá? Em que você escreve, no momento que está escrevendo uma palavra, você está redigindo um símbolo numa notação conhecida. Outra pessoa que entenda o mesmo idioma vai poder olhar aquela notação e entender o que está escrito ali. Quando um engenheiro faz uma planta elétrica de um edifício, ele desenha também uma série de símbolos, de triângulos, quadrados, e de linhas paralelas e linhas perpendiculares, que um outro engenheiro elétrico vai poder olhar e entender o que está escrito ali, entender o que está representado ali, o que aquele outro engenheiro pensou e planejou. Então, existem diversas notações, e o desenvolvimento de software também tem as suas notações. De acordo com o paradigma que nós escolhermos e com as técnicas que formos utilizar, nós vamos escolher uma notação que nada mais é do que um conjunto de símbolos e representações que vão ser utilizadas para construir um modelo. E esse modelo tem como principal objetivo passar uma ideia, passar um conjunto de ideias para que uma outra pessoa possa entender os pensamentos, as ideias, o planejamento de uma primeira. Nesse sentido, os modelos são úteis para o entendimento de problemas,
para a difusão do conhecimento entre as pessoas e para testar um conjunto de hipóteses antes de aplicá-las na prática. O principal objetivo aqui é pensar num desenvolvimento em que não vai ser uma pessoa, mas sim um conjunto de pessoas. Uma decisão ou entendimento de cada uma das pessoas tem que ser transmitido para um conjunto de outras pessoas. Nesse sentido, eu preciso de um modelo. Eu não consigo passar uma ideia para outra pessoa simplesmente falando, porque ao falar, a linguagem falada ela é muito ambígua. A pessoa que está escutando pode estar escutando de uma maneira diferente, pode estar entendendo diferente da forma que eu quis dizer. Então nós precisamos de uma redação, de uma forma escrita, de uma notação que não deixe margem para tanta ambiguidade, não deixe margem para um entendimento diferente daquilo que está escrito. Nesse sentido, os modelos vão nos ajudar então a fazer essa transmissão desse conhecimento, o entendimento do que uma pessoa está querendo transmitir. E vão permitir também avaliar se determinadas ideias se aplicam corretamente sobre uma determinada situação. No caso aí, testar essas hipóteses. Diversas ciências utilizam modelos. Isso definitivamente não é uma característica só do desenvolvimento de software. Exemplos de modelos são maquetes de edifício, que são construídas para apresentar, por exemplo, para um cliente o projeto do edifício onde ele vai morar no futuro. Maquetes também de edifícios que são construídas para testar se aquele edifício vai resistir a qualquer intempérie aí do tempo, sei lá, em países que têm essas características, maremotos, terremotos, grandes tempestades, furacões, etc. Maquetes de aviões e navios para verificar se os materiais, se essas construções vão resistir às situações pelas quais eles podem passar. Então, por exemplo, quando se vai fazer um projeto de um avião, se submete uma maquete desse avião a um túnel de vento. O que esse túnel de vento faz? Ele simula uma grande tempestade de vento, mudanças radicais no fluxo de vento pelo qual o avião pode passar enquanto ele estiver sendo pilotado. E nesse sentido você testa se o padrão, se o projeto do avião está bom o suficiente para resistir àquelas condições de tempo pelas quais ele pode passar. São exemplos em que eu não tenho o avião completo, ele é só um modelo, é só um protótipo, mas que eu já quero avaliar certas características desse protótipo dentro de condições próximas das reais em que ele vai ser operado. A mesma coisa o software. Eu gostaria de ter modelos desse software que eu posso avaliar, que eu posso criticar, que eu posso considerar, que eu posso apresentar para o meu cliente antes desse sistema ser utilizado na prática ou ter sido construído na prática. Por quê? Porque para construir leva muito tempo. Se eu construir o meu sistema para entender que eu construí errado, é tarde demais. Eu gostaria de construir alguma coisa rapidinho, um modelo, testar, entender se é isso mesmo que eu devo fazer e se for, ok, vamos para a construção do sistema real. Então é para isso que os modelos servem. Os modelos são criados devido à limitação do ser humano em lidar com a complexidade. Parece estranho nós falarmos limitação do ser humano. Será que o computador em algum aspecto é melhor do que o ser humano? Em algum aspecto, sim. Na verdade, o computador ele tem a grande vantagem dele executar tarefas clericais, ou seja, aquelas tarefas que são muito repetitivas, muito simples, de uma forma rápida e de uma forma correta, sem muito erro. O ser humano, se ele está fazendo 200 vezes a mesma coisa, daqui a pouco ele está fazendo aquela tarefa no automático. E fazendo essa tarefa no automático, ele pode estar introduzindo erro, ele pode não fazer tão rápido quanto uma máquina poderia fazer. Então o computador é muito bom nesse sentido. E o ser humano tem uma limitação muito forte em lidar com grandes quantidades de elementos. Coisa que o computador também não apresenta em algumas situações. No caso, essa dificuldade ela vai estar diretamente relacionada a alguma limitação no desenvolvimento de software. Por quê? Se o ser humano fosse capaz de guardar todos os detalhes de uma conversa, de um entendimento, de um conjunto de requisitos, nós não precisaríamos criar modelo. Se a mente humana fosse capaz de guardar todos os detalhes de qualquer conversa, de qualquer entendimento, e se eu tivesse um cabinho que eu ligasse na cabeça de uma pessoa e ligasse na cabeça de outra e aquela outra conseguisse entender tudo que a primeira entendeu, sem dúvida, eu também não precisava de modelos. Só que hoje nós não temos essa tecnologia e não temos a mente humana nesse nível de detalhe. Então nós precisamos que a primeira pessoa registre o entendimento que ela teve para que ela mesma não venha esquecer os detalhes.
E precisamos que essa pessoa registre o entendimento dela para que outra pessoa possa ler esse registro e entender o que aquela primeira identificou. Se não fosse isso, todos os desenvolvedores que participam no desenvolvimento de um software teriam que ir falar com o cliente. Porque aí todos eles teriam que aprender diretamente da fonte aquilo que eles vão precisar fazer. Felizmente existem os modelos que vão nos dar um meio termo nessa relação. Ok? Então, essas são razões de nós construirmos os modelos. Naturalmente, se nós estamos construindo um sistema muito simples, podemos utilizar modelos simples. Se nós estamos construindo um sistema mais complicado, precisamos de modelos mais complicados. É um exemplo aqui da construção. Se eu estou preocupado em construir uma parede pequena, eu não preciso de nenhum arquiteto, nenhum grande engenheiro, não preciso de modelos muito sofisticados. Qualquer pedreiro sabe levantar uma parede. Se eu estou construindo uma casa, bom, já é melhor tomar um pouco mais de cuidado. Se estou construindo um arranha-céu, bom, um edifício, mais cuidado ainda. Eu preciso verificar se esse edifício vai ficar em pé na primeira chuva. Se eu estou construindo um arranha-céu, mais cuidado ainda. Ou seja, quanto maior a complexidade daquilo que nós estamos construindo, seja uma casa, parede, arranha-céu, edifício, seja um sistema, quanto maior a complexidade, mais cuidado nós temos que ter em verificar se aquele sistema que está sendo construído vai resistir ao ambiente em que ele vai ser utilizado, vai realmente ser funcional e atender às necessidades dos nossos clientes antes de efetivamente sairmos construindo, porque construir custa caro. Se nós não tivermos como testar antes do nosso entendimento, vamos ter que pagar esse preço. Mas, felizmente, existem os modelos que vão permitir que nós avaliemos algumas dessas características para que possamos ter mais certeza antes de sair construindo. Os modelos, então, finalmente ajudam a organizar, ajudam a visualizar, ajudam a entender e ajudam a construir esses sistemas progressivamente mais complexos. Existem vários tipos de modelo. Tá? 3 grandes grupos de modelo, mas diversos tipos. O primeiro grande grupo de modelos são os modelos descritivos. Eles têm como principal interesse, como principal objetivo, fazer o tratamento de informações, porém ainda sem grande formalização. Eles vão descrever um conjunto de entidades, um conjunto de elementos, mas sem uma necessidade muito forte de se formalizar, uma descrição mais formal daquilo que está sendo expresso ali. É um exemplo de uma redação sobre um determinado assunto. É um modelo descritivo, mas ele é um modelo ainda sujeito à ambiguidade da linguagem do idioma, por exemplo, do português ou do inglês ou de qualquer idioma que se aplique. Para nós chegarmos de um nível descritivo até um nível formal, temos que seguir uma série de passos. E é isso que o processo de desenvolvimento vai fazer. Vai transformar um modelo descritivo das funcionalidades que o usuário quer no seu sistema, descritivo ou semi-formal, em um modelo formal, que vai poder ser executado numa máquina como um computador. Um outro tipo de modelo, já no nível ainda descritivo, seria a utilização de linguagem natural, não tem esses conceitos matemáticos formais, e ele vai tentar expor o mundo real de uma forma inteligível. A grande vantagem dos modelos descritivos é que eles são mais suscetíveis ao ser humano. Eles são mais próximos do ser humano do que da máquina. Então é fácil o ser humano ler aquele modelo e entender, verificar se aquilo ali está compatível com o entendimento que ele tem do mundo real. Nós temos menos formalização matemática e mais formalização, mais descrição em linguagem natural. Outro nível do modelo seria um modelo conceitual, em que você já tem uma outra dimensão. Você está mais preocupado em formalizar o seu entendimento, ou seja, descrever o seu entendimento sem uma preocupação, sem deixar margem para ambiguidade. Você quer que todo mundo que leia aquele modelo entenda absolutamente da mesma maneira, idealmente da mesma maneira. Para isso, você não pode usar a linguagem natural, ou pelo menos não de uma forma solta, como ela é utilizada num poema, num texto, na linguagem falada. Você tem que descrever aquilo de uma forma mais organizada, mais formal, com um número menor de símbolos e com relações mais estritas a esses símbolos. Isso é uma forma de dizer que você vai dar uma descrição mais próxima de uma descrição matemática do que
de uma descrição textual em linguagem natural. Nesse sentido, os modelos de nível conceitual são mais formais, são mais estruturados, são mais livres de ambiguidade, mas também são mais difíceis de ler. O grupo que lê esses modelos tem que entender a notação na qual eles estão expressos. Você restringe o universo das pessoas que vão ser capazes de entender aquilo. Mas, ora, se nós estamos trabalhando com desenvolvimento de software, temos que aprender a ler os modelos que são desenvolvidos para apoiar o desenvolvimento de software. Então, o problema da modelagem é muito parecido com o que está descrito nessa transparência. Isso é um desenho clássico, né? Você tem progressivamente perda de informação à medida que você vai desenvolver o seu modelo. Então, a árvore com 3 balanços mostra, por exemplo, a proposta original do patrocinador do projeto. O patrocinador, aquele cara que queria que o projeto quer que o projeto seja realizado, ele está vislumbrando alguma coisa super sofisticada, à frente do seu tempo aí, com um balanço com 3 plataformas. A especificada no pedido do projeto, ou seja, no momento que se decidiu que esse projeto vai ser realizado, se descreveu o que se quer, está descrito de uma forma mais simples, mas se vocês repararem, tem uma linha aí nesse balanço que não está muito bem posicionada, ou seja, no momento que você faz o teu pedido, no momento que você formaliza aquilo que você quer, esse momento você pode estar induzindo erros, você pode não estar descrevendo exatamente da forma com que você está imaginando, mas descrevendo de uma forma razoavelmente parecida, mas eventualmente pode estar introduzindo algum erro. Ao longo do processo de desenvolvimento, de construção, nós temos que testar o tempo inteiro esses erros, essas verificações, esses pedidos, para ver se eles realmente fazem sentido junto. Afinal de contas, essa linha do meio do balanço aí tem alguma coisa muito estranha. A projetada pelo analista mais antigo também tem algum entendimento diferente. Nota que ao invés do balanço estar posicionado no galho da árvore, ele está posicionado no tronco da árvore. Tá? Isso é só um exemplo. Na verdade, o que eu estou querendo dizer é que há uma falha de entendimento do que esse analista pensou em relação ao pedido original. Meio que esse analista não identificou que faz diferença ser no tronco da árvore ao invés do galho. A produzida pelos programadores pegou um pouco do que o analista tinha errado e um pouco do projeto original. Então você nota que há alguma diferença aí, algum erro em relação tanto ao analista quanto ao projeto original. A instalada no local de uso também tem suas deficiências, como vocês podem perceber aí pelo desenho. E finalmente o que o usuário queria é algo muito mais simples, como um balancinho aí com um pneu. Então o que acontece? Em software é muito comum você ter um cenário muito parecido com esse. O usuário precisa de alguma coisa simples que vai ajudar na tarefa que ele quer fazer. Mas no momento que isso se transforma num projeto, isso se transforma em algo grandioso, maior do que precisava ser. Isso é algo que o engenheiro de software, a equipe de desenvolvimento, o gerente do projeto, tem que tentar desfazer, tem que tentar evitar que aconteça. O ideal é que você entregue o recurso simples que o usuário precisa, sem muito mais sofisticação do que o usuário precisa, porque essa sofisticação a mais vai acabar fazendo que aconteçam coisas como está mostrado nesse desenho. Você pede algo super sofisticado, no momento que você especifica o que você quer. Construir aquilo que você quer. Outros erros são introduzidos no momento que vai instalar. Então, quanto mais simples você partir do início, maiores são as suas chances de chegar com sucesso no final. E o desenvolvimento de software passa por isso o tempo inteiro. Da grandiosidade do início do projeto até a complicação, as complicações que surgem lá no final, no processo de instalação. Então, nesse sentido, para tentar resolver esses problemas da modelagem, os modelos vão tentar progressivamente revelar as características essenciais do sistema, filtrando detalhes que não são relevantes num determinado momento para deixar que esses detalhes sejam introduzidos mais à frente. Esse é o princípio da abstração que nós falamos lá na primeira aula. Se nós começarmos o desenvolvimento do sistema olhando todos os detalhes que o sistema tem, nós vamos nos perder na complexidade desse sistema. Então temos que filtrar um pouco, começar com um modelo mais simples, e aos pouquinhos, à medida que vamos ganhando conhecimento, introduzir esses detalhes no modelo. Modelos de software, então, vão fazer tudo aquilo que os modelos em geral fazem,
auxiliando especificamente nas tarefas do desenvolvimento de software. Compreensão dos requisitos, comunicação entre os desenvolvedores, conhecimento e opinião única entre os especialistas, uma linguagem que eles possam se comunicar e evidenciar diferentes visões que os usuários possam ter do sistema. O nível de abstração vai fazer com que o modelo inicial seja um modelo de requisitos, em que você entra no detalhe do problema sem entrar nos detalhes computacionais. Depois parte para um modelo de projeto em que entra nos detalhes computacionais também. E finalmente o código, que é um modelo executável. Os modelos de sistemas de informação normalmente vão trabalhar com as duas grandes dimensões dos sistemas de informação: dados e processamento. Então, o tempo inteiro, vamos tentar descrever quais são os dados, as entidades e as descrições dessas entidades que o sistema manipula e como essas entidades e esses dados são manipulados, são associados entre si. Descrever as informações que são manipuladas pelo sistema e os processos ou transações que manipulam essas informações é a essência de qualquer modelo de sistema de informação. Existem três grandes modelos, três grandes tipos de modelos. Os modelos centrados em processos, os modelos centrados em dados e os modelos centrados em objetos. Os centrados em processos, eles olham para o processamento que vai manipular os dados do sistema e focam em detalhar esse processamento, sem se preocupar tanto ou dando menos atenção aos dados. Os modelos centrados em dados, eles dão muita atenção para os dados, para as informações que o sistema manipula, sem se preocupar muito com o tipo de processamento que vai atuar sobre essas informações. E os modelos baseados em objetos, eles tentam buscar um meio termo, um pouquinho de processamento, um pouquinho de dados, e modelar esses dois elementos em conjunto para descrever o sistema. Existem três grandes paradigmas, três grandes métodos de análise de requisitos e de desenvolvimento dos sistemas. Tá? Esses métodos começaram na programação. A programação começou a ser feita dessas três maneiras, exceto a essencial, no caso a programação estruturada deu origem, posteriormente, a um projeto estruturado, que deu origem à análise estruturada. A programação orientada a objeto veio primeiro, depois surgiu o projeto orientado a objeto e daí a análise orientada a objeto. Então, nós criamos aqui dois grandes paradigmas. O paradigma estruturado, que tem uma derivação muito forte chamada paradigma essencial, que é muito próximo do paradigma estruturado, mas ele envolve uma forma um pouco diferente de chegar aos mesmos resultados que se chega no paradigma estruturado. E o paradigma orientado a objetos, que é bem diferente do primeiro, chega a outros tipos de resultado, mas tem como objetivo também apoiar o desenvolvimento de software. E existem outros métodos ou outros paradigmas que são menos utilizados, mas que tiveram sua representação na literatura, na engenharia de software como um todo. O método SADT, que ainda é bastante conhecido e aplicado em algumas situações, Structured Analysis and Design Technique, um método já agora bastante antigo. O método de Jackson System Development, foi popular na década de 70, hoje em dia não é tão mais utilizado assim, algumas poucas empresas utilizam. E as especificações formais, que são especificações tipicamente voltadas para a matemática, o tempo inteiro usando representação matemática. Ou seja, elas são muito úteis em descrever modelos conceituais, só que elas são tão afastadas do ser humano que é difícil ler, é difícil entender e acaba que poucas pessoas utilizam por essa complicação toda que elas impõem. A análise estruturada foi uma notação gráfica criada em 1979 pelo Tom DeMarco e que foi adaptada posteriormente por vários autores, notoriamente aí o Edward Yordan, também o Page Jones, o Gain e o Sarson. Tá? Essa notação surgiu então no final da década de 70 para ser utilizada em conjunto com o processo de desenvolvimento clássico da época, que era o processo de desenvolvimento, ciclo de desenvolvimento em cascata. Ela utiliza um conjunto de notações que foram bastante amadurecidas aí ao longo da década de 80. Ou seja, o Tom DeMarco fez uma primeira proposta para o que seria o levantamento estruturado, a análise estruturada de dados. Ao longo da década de 80, até mesmo no início da década de 90, outros autores vieram acrescentando informações, técnicas, sugestões de como aquilo deveria ser feito, mas a notação básica ela persistiu, se manteve quase a mesma. E isso foi bastante interessante, porque ela se popularizou.
embora hoje em dia ela já seja menos utilizada do que durante a década de 80 e no início da década de 90, ela formou a base dos métodos que vieram depois da orientação, que foram os métodos orientados ao objeto. Embora eles sejam bastante diferentes dos métodos de análise estruturada, eles, digamos assim, beberam nessa água no sentido de identificar os problemas da análise estruturada e tentar resolver esses problemas com uma notação, com uma forma um pouco diferente. Os principais recursos utilizados aqui são os diagramas de fluxo de dados, ou DFDs, os dicionários de dados e as mini-especificações de processo. O dicionário, o DFD, o diagrama de fluxo de dados, que é o principal instrumento da análise estruturada, ele tenta representar um sistema como um conjunto de transformações dos dados que navegam por esse sistema. Então, ele é tipicamente um paradigma, ou uma ferramenta, uma técnica, uma notação orientada ao processo. Ela foca no processamento dos dados. A essência dela é descrever quais são os tipos de processamento que se aplicam sobre os dados do sistema e como essas transformações se realizam. Tá? Em paralelo a isso, ela também descreve o trânsito das informações do sistema. Como é que uma informação chega no sistema, é transformada, é armazenada e depois ela sai do sistema para ser apresentada para o usuário. Tá? Então, nós temos 4 elementos fundamentais em qualquer DFD, em qualquer diagrama de fluxo de dados. Nós temos os processos, que também são chamados de transformadores, que são elementos que recebem fluxos de dados de entrada e geram fluxos de dados diferentes na saída. Ou seja, recebem um conjunto de informações, fazem algum processamento sobre esse conjunto de informações e geram um novo conjunto de informações na saída. Eles são representados como círculos num diagrama de fluxo de dados. Nós temos os fluxos de informação propriamente ditos, que são setas normalmente nomeadas com a informação que elas estão carregando e que entram e saem desses transformadores, desses processos. Nós temos repositórios, que são normalmente representados como retângulos e que representam a informação adormecida dentro do sistema, ou seja, a informação armazenada do sistema, dentro do sistema, que posteriormente vai ser processada ou vai ser apresentada para o usuário. E nós temos as entidades externas, que representam elementos que estão fora do sistema, mas que vão oferecer informação para o sistema ou que vão receber informação depois que ela for processada pelo sistema. Os dicionários de dados são outro recurso da análise estruturada de dados, do paradigma estruturado de desenvolvimento. Eles tentam formalizar os dados que são utilizados pelo sistema. No momento que nós utilizamos um DFD, esses dados não passam de um nome. Eu coloco lá, por exemplo, dados do cliente num fluxo para ser transformado por um processo. Eu não estou dizendo que informações do cliente eu estou passando por ali. Não estou dizendo, não estou entrando em detalhes. Mas no momento que eu fizer o dicionário de dados, eu vou ter que entrar nesses detalhes. Então eu vou dizer no dicionário de dados que dados do cliente são nome do cliente, endereço do cliente, tratamento do cliente, idade do cliente, por aí vai. Eu descrevo detalhadamente, formalmente, numa notação simples, mas voltada para o formal, voltada para ser livre de ambiguidade, quais são as informações, os elementos básicos que descrevem uma determinada informação no meu diagrama de fluxo de dados. E temos também a mini especificação de processos, que é onde, num português estruturado ou num diagrama num fluxograma, eu vou descrever como é o processamento que ocorre dentro de um transformador, dentro de um processo. Então eu descrevo um algoritmo que vai fazer com que cada uma daqueles meus processos que está descrito no DFD receba os dados e gere os dados de saída, os dados que vão ser produzidos por esse processamento. Esse algoritmo, essa descrição, vai estar contida nessa mini especificação de processos. Como eu comentei, isso muitas vezes vai ser escrito em português, outras vezes nós vamos utilizar um fluxograma, outras vezes nós vamos utilizar notações menos conhecidas, como por exemplo um diagrama de Nash-Schneiderman, que é um diagrama que tenta representar um fluxograma de forma um pouco mais textual. Então aqui nós temos um exemplo do que é um DFD, muito simples, um DFD muito
pequeno, mais um exemplo de um DFD. Nós temos aí no centro do diagrama uma bolha ou um círculo que representa um processo. Nota que em torno dele nós temos uma série de setas entrando e saindo dele. As setas que estão entrando nele estão representando informações chegando ao sistema ou chegando ao processador. As setas que estão saindo dele representam informações que estão saindo do processador, ou seja, respostas dele para o mundo externo, ou para outros processos, ou para repositórios. E temos os quadradinhos, os retângulos, que representam entidades externas ao sistema. Entidades que estão fora do sistema, mas que estão recebendo informações do sistema, ou que estão fornecendo informações para o sistema. Na análise essencial, que é praticamente uma extensão da análise estruturada, foi adicionado mais um diagrama, que é o diagrama de entidade de relacionamento, que já era utilizado em algumas outras disciplinas, principalmente na modelagem de dados para a criação de bancos de dados. O objetivo principal de trazer esse modelo para dentro da modelagem de sistemas é tentar acrescentar um pouco mais de dados. Como nós vimos aqui, a modelagem estruturada ela é muito focada nos processos, no processamento dos dados, mas o interesse nos dados ele fica muito restrito ao próprio dicionário de dados e à relação entre esses modelos. No momento que se adicionou esse novo diagrama, a análise estruturada, que passou então a ser chamada de análise essencial, por conta disso e por conta também da forma com que se faz, do processo com que se faz essa análise, passou a ter também uma grande atenção aos dados, além dos processos. Nesse sentido, ela foi proposta em meados da década de 80, e notoriamente pelo Edward Jordan, e tentou trazer um pouco mais da descrição dos dados para junto da descrição dos processos. Esse é um exemplo de modelagem de dados. Esse diagrama que está apresentado aqui está bastante simples, na verdade diagramas reais são mais complexos, eles apresentam algumas outras informações, mas os elementos essenciais estão representados aqui. Nós temos as caixinhas representando entidades de dados, ou seja, elementos do mundo real que são descritos e que são manipulados no sistema, e temos os losangos representando relacionamentos entre esses elementos. Ou seja, no exemplo, aqui eu tenho o hóspede relacionado à chamada telefônica, ou seja, o hóspede realiza chamadas telefônicas. Em algum momento no meu sistema eu vou ter que ter processamentos que relacionam também esse hóspede a essa chamada telefônica. Por exemplo, no momento de emitir a ficha de saída desse hóspede de um hotel, eu preciso saber quais são as ligações telefônicas que ele realizou para colocar isso na cobrança. Então, além de ter o diagrama de fluxo de dados, o dicionário de dados, as mínimas especificações de processos, a análise essencial acrescentou esse modelo de dados, diagrama de entidade de relacionamento, para descrever os relacionamentos entre os dados que são representados no sistema. Na modelagem orientada a objetos, nós temos uma junção maior, mais explícita entre os dados de um sistema e os processos que manipulam esses dados. Então, ela é centrada em dados e processos ao mesmo tempo. Na análise orientada a objetos, existem diversos métodos, diversas formas de você fazer a descrição de sistemas orientados a objetos, mas no início da década de 90, início para o final, meados da década de 90, melhor dizendo, surgiu a OML, que é uma notação que hoje é aceita como uma notação universal. A forma com que os métodos de análise projeto orientados a objeto descrevem os seus modelos. Então a OML ela tem como a principal vantagem ser conhecida por um grande número de desenvolvedores e, com isso, permitir que os desenvolvedores descrevam seus modelos de uma maneira uniforme, de uma maneira mais fácil para que outros desenvolvedores entendam esses modelos. O princípio básico do paradigma orientado a objetos é que você tem uma representação uniforme entre a etapa de análise, a etapa de projeto e a etapa de codificação. Durante a análise, você vai levantar classes, que são conjuntos de objetos, mas você vai identificar quais são as classes do seu sistema. Ainda que não se preocupe em classes especificamente para armazenamento, para interface com o usuário, para características que são do mundo computacional, mas você vai olhar para o mundo real e vai identificar quem são as entidades do mundo real que participam desse sistema. Cada uma dessas entidades vai virar uma classe no seu sistema. Okay? No momento que você for para o projeto, você vai identificar quais são as classes que vão representar
o universo computacional dentro daquele problema. Ou seja, se antes eu só tinha classes para representar elementos do mundo real, por exemplo, num sistema que representa uma locadora de DVDs. Eu tenho lá o cliente, é uma classe, o DVD é uma outra classe, o aluguel é uma outra classe, a reserva de um determinado filme é uma outra classe. Além dessas classes, quando eu for para o projeto do meu sistema, eu vou ter classes que representam o universo computacional. Então eu vou ter a janela de edição de uma reserva, a janela de cadastro de um DVD, o objeto que é responsável por armazenar um DVD no banco de dados do meu sistema, o objeto que é responsável por recuperar e apresentar num relatório a lista de DVDs mais alugados dos últimos 3 meses, por exemplo. Então eu introduzo classes para o modelo que representam os problemas computacionais, os aspectos computacionais do meu problema. E, finalmente, na codificação, eu trabalho com classes também. Eu vou implementar numa linguagem de programação as classes que eu identifiquei na análise no projeto. Sendo assim, eu faço análise para descobrir classes, projeto para descobrir classes, desenvolvimento para implementar classes. Falando de classes o tempo inteiro. Na modelagem estruturada, no paradigma estruturado, eu começava com os DFDs, depois eu mudava para alguma coisa chamada estrutura de módulos ou estrutura de programa, que era bem diferente do DFD. Depois eu programava rotinas e funções no meu sistema. Então, nota, eu saía de uma representação para outra, daí dessa outra partia para outra. No momento que eu estou desenvolvendo, surgiu um novo requisito, eu tenho que voltar lá naquela representação do DFD, mudar aquela representação, mudar a representação intermediária para depois mudar o meu código. Eu fico transformando muita coisa. E com isso, o que acontecia é que a maior parte dos desenvolvedores fazia o DFD para entender o problema, depois botava o DFD na gaveta, fechava e nunca mais abria aquela gaveta. Então o DFD não era mais utilizado, não era atualizado. Custava muito caro atualizar o DFD, passar por todas essas etapas. A modelagem orientada a objetos permitiu que isso se transformasse em algo mais simples. Se lá no final você descobrir um novo requisito, você vai alterar uma classe que já está sendo desenvolvida. Ou vai criar uma classe que vai entrar nesse processo de desenvolvimento. Mas botar uma nova classe na análise não complica, não dificulta a transição da análise para o projeto, do projeto para a programação. Você tem uma transição mais suave. Diferente do desenvolvimento estruturado, em que a gente diz na engenharia de software que há um abismo semântico entre a análise e o projeto. O que é esse tal de abismo semântico? É uma diferença. Quando você está fazendo análise, você está olhando para uma coisa. Quando você está fazendo projeto, você está olhando para outra. Bastante diferente da primeira. Então existe uma diferença muito grande entre as representações, a notação de análise e a notação de projeto. Na orientação a objetos não existe isso. Então a transição da análise para o projeto é tão suave que muitas vezes os desenvolvedores de software chegam a um ponto que eles não sabem se eles continuam fazendo análise ou se eles já estão fazendo projeto. Porque quando você já entendeu bastante problema, você já está começando a pensar nos aspectos computacionais e sequer se deu conta disso. E embora isso pareça um problema, porque isso complica a manutenção do modelo de ciclo de vida, como nós estamos pensando sempre, quando estamos usando orientação a objeto, a maior parte das vezes nós estamos pensando em ciclos incrementais, isso não atrapalha tanto o desenvolvimento em si. Essa transparência ela mostra um modelo de caso de uso, que é um modelo típico da OML para levantamento de requisitos. Cada elipse dessas representa uma funcionalidade do sistema que vai ser utilizada por um determinado usuário. O usuário é representado pelo palito, esse bonequinho aí nos lados, aí, que é a origem das setinhas que vão em direção às elipses. Esse elemento ele representa, na notação dos casos de uso, um usuário ou um sistema computacional, qualquer elemento externo ao nosso sistema que vai trocar dados com esse nosso sistema, que vai trocar processamento com esse nosso sistema. Ou seja, vai fornecer informação para o nosso sistema ou ele vai receber informação do nosso sistema. E ele está relacionado com as elipses que representam as funcionalidades que ele precisa. Esse é um outro modelo da orientação a objetos, que é o modelo de classes. Esse talvez o modelo mais próximo à representação computacional. O modelo de caso de uso anterior, ele é muito próximo do usuário. A notação normalmente é linguagem estruturada, a notação técnica dele é bastante simples, só tem poucos elementos além daqueles que foram apresentados. O diagrama de classes ele já tem mais elementos
na sua anotação. A sua anotação é um pouco mais complexa, nem todos os usuários, nem todos os clientes vão ser capazes ou vão ter interesse em ler esse documento. Mas o diagrama de classes, conforme nós vamos ver melhor mais adiante no curso, ele tem como principal objetivo representar os elementos que estão envolvidos no sistema. Diferente do diagrama entidade de relacionamento, que só mostrava esses elementos, essas entidades, com suas características, ou seja, com os dados que descrevem essas entidades, o diagrama de classes ele vai mostrar os dados que descrevem essas classes e os processamentos que são relacionados a ela, além das relações entre as próprias classes. Então ele é um diagrama um pouco mais completo. Ele não é tão centrado em dados, nem tão centrado em processos. Ele tenta juntar as duas coisas, compor um diagrama com as duas coisas para representar tudo numa visualização só. E o conceito de objeto é o conceito computacional que une esses dois elementos, descrição e processamento. Finalmente, para encerrar então essa aula, tem esse quadrinho de resumo aí que mostra os três grandes paradigmas de análise de sistemas. A análise estruturada, que é muito focada em funções e menos focada em dados, e que vai utilizar os diagramas de fluxo de dados, dicionário de dados e as mini especificações de processos. A segunda linha mostra a análise essencial, que já busca um meio termo entre dados e processos, usando as mesmas ferramentas da análise estruturada, mas acrescentando o diagrama entidade e relacionamento. E, finalmente, temos aí a análise e o desenvolvimento orientado a objetos, que busca uma linha mais diferente, ortogonalmente diferente, e que vai também buscar uma junção entre dados e processos, mas sem a quebra das diferentes representações entre análise, projeto e codificação. Na orientação a objetos, nós vamos ter uma representação mais uniforme entre essas etapas e vamos utilizar modelos de classes e casos de uso, entre outros diagramas que nós vamos falar mais adiante, nas próximas aulas, para representar os nossos sistemas. Terminamos aqui essa aula. Na próxima aula nós vamos começar a entrar em um pouco mais de detalhes sobre cada uma das atividades do ciclo de vida clássico, que é a base para os outros. Então, na próxima aula nós vamos falar sobre requisitos e sobre a etapa de análise de sistemas.